O que eu quero Aí. dizer para vocês que é muito mais fácil vender navio. Eu me apaixonei por navios há 45 anos atrás. É a única coisa que eu sei fazer. Eu não sei fazer mais nada. Eu sei vender navio. Eu vivo navio, eu sonho com navio, e é isso que eu passei para toda essa equipe maravilhosa da Qualitus. Eu sou entusiasta, amo eles todos, porque são todos cada vez mais especialistas e todos vocês podem consultar a qualquer momento. Cada categorização de companhia, a gente colocou uma lista de companhias que a Qualitus trabalha, e a gente, como especialistas, né, dentro de uma empresa Qualiturs, que tem mais de 33 anos de mercado, né, fundada em janeiro de 91, a gente se sente na autoridade de falar, ó, a gente considera essa companhia de tal categoria. Muitas vezes a própria companhia pode se colocar em outra categoria. A gente não, a nossa experiência de venda, de feedback de clientes, a gente categorizou, claro, sendo muito sensato, mas no que a gente entende que essas companhias entregam, tá? E aí, antes de entrar nisso, um último detalhe, que é uma oportunidade que a gente aqui na Qualitus tem visto, juntando tudo isso que o William falou, que é com essa alta do dólar, pessoal. Cruzeiro tá valendo muito mais a pena agora nessa alta do dólar, né? É ruim, tenho certeza, pro negócio de vocês que vendem de tudo, né? Vendem terrestre, vendem aéreo, mas é uma grande oportunidade quando você vai pôr na ponta do lápis custo com hotel, custo com aéreo, para fazer um roteiro parecido com o roteiro que navio faz, de em 7, 8 dias estar visitando 4, 5 portos diferentes, é uma grande oportunidade, tá? Justamente por tudo que está incluído no cruzeiro. Então tenham isso em mente. Entrando agora na primeira categoria, né, a gente chama de categoria standard, ou categoria dos navios contemporâneos, são os mega navios, né? Uma grande capacidade de hóspedes, muito entretenimento dia e noite, shows estilo Broadway à noite, muita animação durante o dia, tem festas temáticas durante o itinerário todo, tem festa do branco. Eu, por exemplo, fiz um navio da costa nos Emirados Árabes, teve a noite árabe. Dependendo do destino que você tá, eles fazem alguma festa temática daquele destino, né? Então são navios que têm diversas áreas de lazer, tem espaço kids dividido por idades, com monitores, tem fliperama, tem navio que tem até pista de kart, todos eles têm cassino, um cassino robusto, um cassino grande, mais de uma opção de restaurante buffet, que são os restaurantes que estão incluídos, né, no café da manhã e no almoço, e no jantar também tem opção buffet, tem diversas opções à la carte, muitas opções de restaurantes de especialidade, né, que são pagos à parte. Então tem restaurante de comida asiática, tem restaurante especificamente japonês, restaurante italiano, restaurante francês, e a gente considera aqui, claro, que é uma categoria, né? As companhias dentro dessa categoria são ideais para famílias que têm crianças e adolescentes, tá bom? Dentro dessa categoria, a gente colocou as principais companhias que a gente considera que trabalha: Costa, MSC, Royal, Celestial, Disney, Princess e NCL. Disney, Princess e NCL com um asterisco, tá, gente? Por quê? Porque elas ainda, na nossa opinião aqui da Qualitours, estão com um serviço um pouco elevado, já com, podemos dizer, colocam um pé na categoria premium, que é a próxima que a gente vai passar. A, a Disney nem às vezes um pé na categoria premium, mas é que Disney é um produto único, né? Eu ouço direto na Bfly, muita gente da Bfly já trabalhou bastante com Disney, inclusive muita gente já trabalhou até nos parques. A gente fala que Disney é Disney, né? Não é comparável com nada. A própria magia da Disney faz os navios a bordo terem experiências diferentes que nenhum outro navio tem, porque os personagens são marca registrada da Disney. Princess também eu considero, até pelo. São navios de bastante passageiros, a gente tá falando de 2, 3 mil passageiros, mas ainda assim eles utilizam de tecnologia, eles têm um serviço um pouco mais elevado, que para mim também se diferencia um pouco, e a própria NCL, né, tanto em questão de tarifa, que apesar de serem navios muito grandes, a tarifa é muito mais alta do que um Costa MSC e um Royal, por exemplo, até pelos novos navios terem um espaço The Haven, né, quem quiser ver um pouco mais, a gente tem um Ebra de NCL gravado, mas é uma área é,
com cabines diferenciadas, com serviço diferenciado, tem um restaurante próprio, tem piscina própria, justamente para esse cliente que gosta um pouco mais de luxo, mas eventualmente está navegando com os netos. Eu tive um caso de clientes desse meus, era um casal, né, os avós dessa família, eles já tinham feito mais de 20 roteiros de Ponant, que é uma companhia bem luxuosa. E aí eles me ligaram e falaram, ó, eu tô indo viajar com a minha família, meus filhos e meus netos, e quero fazer um Ponant. Aí eu falei pra ele, você ama seus netos, você não vai querer fazer isso com eles. Você não vai querer botar eles num Ponant. E aí a gente achou um itinerário, eles queriam ir pro norte da Europa, a gente achou um itinerário muito bacana com o NCL Prima, que na época da viagem deles era um mais novo navio da NCL, né? Foi inaugurado em 2022, se eu não me engano, e eles fizeram uma das primeiras viagens. E adoraram. Eles ficaram na categoria The Haven, na família toda. Então ele tinha o luxo dele, ele tinha a tranquilidade que ele queria. E ainda assim os netos deles curtiram demais o navio. Demais o navio, tá? Eu queria acrescentar uma coisa, João. Por favor. Nessa categoria, você tem navios grandes, enormes, como eu disse, 5, 6, até 7 mil passageiros, mais 2.500, 3.000 tripulantes. É uma cidade flutuante. Esses navios, eles não conseguem atracar em todos os portos do mundo, evidentemente. Nos portos menores, eles não conseguem atracar, eles ficam ao largo, ancorados, mais longe do embarcadouro, enfim, do local de embarque e desembarque. E aí todos os passageiros têm que ser levados em botes que o navio tem, são muito seguros, e que levam o passageiro do navio até a terra e depois de volta. Enfim, é um transporte, leva algum tempo, então é diferente. Agora, esses navios conseguem somente parar em grandes portos, tá? É um navio que ele pode parar no Porto do Rio de Janeiro, mas não pode atracar em Itajaí, para vocês terem aí uma comparação. Então, esses navios têm que, uma vez que eles só atracam nos grandes portos, eles têm que ter muita atração a bordo, muita atividade, eles são muito divertidos, têm o que fazer o tempo todo. Então, o navio, entre aspas, passa a ser um destino de viagem. Eu vou viajar em tal navio porque é divertido, eu gosto, meus netos gostam, enfim, é por aí a coisa, entendeu? Até São porque, por navios. serem navios grandes, né, Ilha, eles acabam fazendo roteiros convencionais, né? Eles não têm Exatamente. roteiros novos. Eles fazem os mesmos roteiros todos os anos, né? São, claro, roteiros lindos, né? Mas ainda assim ficam numa mesmice que realmente é o diferencial que eles têm a bordo de entretenimento é o que vai fazer a diferença muitas vezes, né? Ideal para famílias, né, que tenham crianças e adolescentes, ou até para aqueles casais mais jovens, né, cruzeiristas jovens que estão entrando agora nesse segmento, que são animados, gostam de festa, que não ligam muito para um luxo propriamente dito, querem mais curtir, querem pegar um pacote de bebidas, ficar na piscina, depois ir no salão de jogos, enfim, é uma são companhias realmente com São navios mais divertidos. com muita diversão, mas que ainda assim, né, eu dei o exemplo da N-Série, mas não só a N-Série, ainda assim elas também têm cabines diferenciadas, as cabines melhores, mais Claro. luxuosas, mas também estão em menos quantidades, então são as que acabam a disponibilidade antes, tá bom? Então, isso é um ponto de atenção.